Precisa mesmo de intro? MK é a franquia que fez com que o governo criasse a classificação indicativa nos jogos. Afinal, na época, todos achavam que videogame era coisa de criança, sendo o principal motivo para que esse jogo fizesse sucesso. Afinal, mesmo tendo classificação mais 18, o público jovem adorava o jogo cheio de violência e morte, tendo um dos melhores posters de fliperama já criados, que é esse aqui onde o Raiden e o Kano estão segurando as crianças pela gola da camisa, e elas estão desesperadas gritando. Ok, mas Mortal Kombat é uma franquia gigantesca e amada pelo público, tendo inúmeros jogos, filmes, animações, tudo isso por conta de pixels que joga sangue na tela. E é claro, seus personagens. Um elenco que começou com apenas 7 bonecos jogáveis, e conforme os jogos iam sendo lançados, foi aumentando cada vez mais até temos o Mortal Kombat Armageddon com mais de 63 fudidos pra gente escolher. Ame ou odeie o Armageddon, ele foi o jogo que mais marcou a era Play 2, pelo menos aqui no Brasil. E foi o ponto final na lore de Mortal Kombat. Ah, droga, como que eu explico isso? A lore do Mortal Kombat é algo bem difícil de se explicar. Mas resumindo, o torneio Mortal Kombat foi criado para evitar conflito entre os reinos. Quem vencesse o torneio 10 vezes tinha direito a conquistar o reino do perdedor. De um lado a gente tem o Raiden, que é o protetor do plano terreno, que é basicamente a Terra, e o Shao Kahn, líder da Exoterra. E o Shao Kahn quer muito dominar a Terra com seus capangas, mas acaba perdendo o torneio. Aí acontece muita coisa, e bota muita coisa aqui, aí até que dá ruim, onde aparece todos os bonecos da Armageddon. Então acontece um monte de confusão, aparece personagem aqui, personagem lá, começa a bater todo mundo, aí todo mundo começa a brigar, aí o fim do mundo acontece, que é o Armageddon, aí só sobra o Tave derrota o Blaze, e aí acaba Mortal Kombat. Eu passei da explicação inicial pro final da franquia direto, né? Eu sei, mas se você tá no vídeo, você já conhece ela. Isso porque Mortal Kombat Armageddon é o último da cronologia de Mortal Kombat, pelo menos a cronologia original. Antes de sair o famoso Mortal Kombat 9, ou só Mortal Kombat, a franquia tinha sido acabada completamente. Isso que as pessoas pensavam até chegar a era Xbox e PlayStation 3. E a mídia fazer uma parceria com a Warner e lançar para esses consoles um crossover, sendo Mortal Kombat vs DC Universe. Um jogo com uma proposta de misturar os grandes heróis da DC junto com o povo sanguinário de Mortal Kombat. E quem poderia imaginar que esse jogo poderia ser uma bizarrice sem igual? E olha, esse jogo eu comprei na época. Na verdade, não fui eu que comprei, foi minha mãe. Porém, eu não tava muito afim desse jogo. Afinal, do lado dele tinha Minecraft Xbox 360 Edition. Eu queria muito Minecraft, porém o desgraçado do Coquinha viu a capa e tava escrito Platinum Hit. E aí ele disse que significava que era um jogo raro. Que era muito difícil de achar, quando na verdade significa que o jogo vendeu extremamente bem. Sim, esse jogo vendeu bem pra um senhor caralho, muito provavelmente por conta da marca da DC. O que é engraçado, que por mais que esse jogo tenha vendido bem, ele nunca teve um port para PC, ou sequer foi lançado para os outros Xbox ou os outros PlayStation. E bom, quando eu joguei, eu não achei ele ruim. Por isso vamos fazer a pior coisa que um canal de análise pode fazer: rejogar um jogo que ele gostava quando antigamente. Bom, não tem cutscene, ele já entra direto, MK versus DC. O menu é bom, ok, ele é um ótimo menu. Temos o Batman na frente e o Scorpion atrás, todo sinistro. E conforme a gente clica nas opções, a animação progride. O Scorpion taca sua kunai no Batman, que desvia com um bate-arangue. Depois o Scorpion pula na frente do Batman e daí eles só ficam se olhando. Daí acabou ainda. Ok, a intro não é tão boa. Bom, mas no menu a gente tem várias opções. A gente tem a opção de jogar um jogador, de jogar 2 jogadores, jogar online pelo Xbox Live, extras e opções. Num jogador a gente pode jogar o arcade, que são as famosas torres clássicas do Mortal Kombat. Nela você escolhe um personagem e depois você escolhe uma torre. Você pode escolher a torre que só enfrenta personagens do MK, torre que você enfrenta só os personagens da DC e torre que você enfrenta os dois mesclados. E caso você termine essa torre, você desbloqueia um final alternativo daquele personagem, que sinceramente foda-se essa merda toda. No modo história você segue a história principal do jogo. Já voltamos aqui. No desafio combo é você escolher um personagem específico para aprender os principais combos dele. E a prática é só para você ter aquele treino padrão. Nos 2 jogadores é para você jogar com seu amigo, que provavelmente vocês não vão ser mais amigos depois de jogar esse jogo. No Xbox é para você fazer as batalhas online, mas eu duvido que isso ainda funcione. E temos os extras, que bom, podemos ver as biografias dos personagens que tem disponíveis aqui, pra gente se adequar mais à lore de cada um. E eu confesso que eu acho bonita a seleção de biografia. Cada um tem
tem o seu fundo personalizado com uma pose muito legal, parece até uma cartinha. Só colocar o ataque e defesa e sair vendendo na banca de jornal. Mas também podemos ver os modelos e no epílogo a gente pode ver os finais da torre quando a gente quiser, desde que a gente tenha passado a torre com aquele determinado personagem. E nas opções só arrumamos o jogo a nosso gosto. Certo, vamos falar dos personagens do jogo. Temos 20 personagens jogáveis, 10 do MK e 10 da DC. E eu gosto como o roster é feito nesse jogo. Ele coloca os personagens das duas franquias em cima e embaixo, para não dar um ar de importância para nenhum dos dois se colocarem tudo na primeira fileira. Mas os personagens que temos é Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade, Shang Tsung, Kitana, Jax, Liu Kang, Raiden, Kano e Baraka. Do lado da DC, a gente tem Batman, Superman, Flash, Mulher Gato, Lanterna Verde, Shazam, Lex Luthor, Exterminador, Mulher Maravilha e, é claro, El Comodilho. Não podia faltar, né? Olha, eu não quero bancar a chata, mas... não acho que tem alguém faltando aqui? Alguém que também é muito conhecido, tão relevante quanto o Liu Kang, o melhor amigo dele, que tem um chapéu. Pois é, o Kung Lao, descendente do grande Kung Lao, grande campeão da Ordem da Luz, não está nesse jogo. Aí eu não sei se é algo bom ou ruim. Por um lado, é ruim que um personagem tão relevante como ele não está presente em uma obra de MK. Mas por outro lado é bom porque ele não tá num jogo de luta xixelento com gráficos feios que faz parecer Tekken um bom jogo de luta. Ah, os gráficos. Olha, esse jogo tem boneco que fica bom, mas tem boneco que parece que apanhou do pai depois de chegar bêbado. E olha que eu tô sendo muito generoso aqui porque eu tô na seleção de personagens, então eles são um pouquinho mais bonitos. Porém, se você for ver as cutscenes desse jogo, você percebe o quão horrorosos são alguns dos bonecos. O Liu Kang parece um pug. Como pode esse modelo do Shaolin Monk ser mais bonito que o Liu Kang desse jogo? Dos personagens bonitos eu consigo citar o Sub-Zero, o Scorpion, a Mulher Gato, a Sonya, o Coringa e o Batman. Ficaram bons nesse estilo, mas o resto é tão feio. O Flash parece um cara fantasiado, velho. Que porra é essa? Agora eu vou dar uma colher de chá aqui, afinal esse é o primeiro jogo lançado para Xbox e PlayStation 3. Então é óbvio que o pessoal tava aprendendo a fazer as coisas. Certo, vamos pra gameplay. O jogo de luta é um 2.5D, ou seja, você pode ficar girando no mapa para desviar dos ataques. Porém é um pouco confuso. Você usa o L3 para girar no canto dos mapas. Já as setas você usa para abaixar ou pular. Meio estranho, mas ok. Bom, todos os 4 botões aqui são para socos e chutes. Aliás, não tem essa de um botão ser para soco forte, outro botão ser para soco fraco, ou soco blá 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 blá. Tudo aqui faz alguma coisa diferente dependendo do personagem. Só cacete o inimigo com o que achar melhor. Se você apertar L e U em mais algum botão, ele vai dar um golpezinho até que legal. É só isso, é um golpezinho legal. L2 você agarra seu oponente e joga ele pro outro lado. R1 você defende. R2 você faz uma disputa de Kick Time Event. Nessa disputa você tem que apertar um botão. Se seu adversário apertar o mesmo botão, ele interrompe essa disputa. Porém, se ele errar, ele acaba tomando soco. E isso aqui dura 4 turnos, para não ser extremamente roubado. Se você apertar R1 e R2, seu personagem entra no modo rei. Que acredite ou não, isso é extremamente roubado. Porque isso, além de te deixar vulnerável aos ataques do seu inimigo, isso que dá um buff de ataque. Acredite, isso é extremamente quebrado. Principalmente porque se você começar a luta e der o primeiro soco, ele já enche metade da barrinha. E pra fazer poderzinho, é só olhar a lista e ser feliz aí, apelando pra caralho. Nesse jogo a gente tem algo semelhante aos stages fatalities de Mortal Kombat Armageddon. Aqui você arremessa seu oponente em alguma parte do mapa, onde você tem que apertar um dos 4 botões para encher a barrinha. E quando a barrinha encher, você pode apertar R1 e fazer uma animação daorinha, tirando muita vida do seu oponente. Semelhante àquela disputa de agarrão, aqui se seu adversário apertar o mesmo botão que você, ele vai te virar e ele vai começar a te cacetar. Aquele que apertar R1 primeiro ou estiver embaixo vai tomar todo o dano no final. E também temos outro que é de você jogar seu inimigo na parede. Aqui os dois ficam esmagando os botões ao mesmo tempo. Quem estiver sendo jogado na parede vai ficar apertando os botões para diminuir o dano, enquanto quem estiver agarrando vai apertar os botões para aumentar. Mas de resto é simples, quem vencer 2 rounds ganha. Na configurações, claro que você pode alterar para deixar mais rounds, menos rounds, pode mudar o tempo também das batalhas, e também se quer que o sangue esteja à mostra ou não. Que? Esse jogo é bem censurado, porque não era muito comum os heróis da DC estarem matando pessoas. Isso se popularizou com Injustice. Tanto é que nesse jogo os heróis não têm Fatality, eles têm o Herói Brutalidade. Inclusive eles não matam porque querem, eles são controlados por uma força maior, obrigando eles a matarem o oponente. Cara, isso parece desculpa da 4Kids. Inclusive alguns Fatalities lembram muito aquela versão censurada do Super Nintendo, tipo o Raiden transformando o seu oponente em cinza, ou o Sub-Zero congelando completamente o oponente e o quebrando em 1000 pedaços. Mas tem fatalities que beiram o ridículo. O Scorpion vem, cria uma poça de lava, a pessoa é sugada e só sai o esqueleto. Isso parece mais uma cena de teatro bem feito do que um fatality. Aqui
Kitana ataca 2 leques e pronto, esse é o Fatality. Não podemos esquecer a famosa bicuda mortal do Cage, mas se você achou isso tosco, você não viu os da DC ainda. O Coringa e o Exterminador, ambos têm Fatality que envolvem armas, porém eles matam fora de tela, dá um zoom na cara deles para não mostrar o tiro sendo acertado. Mas outros personagens da DC, o grande Fatalities dele é dar só um soco muito forte, é isso. Inclusive é muito curioso que o Sub-Zero congela o inimigo e quebra em milhões de pedaços, porém o Superman que congela e leva para muito mais longe e depois taca no chão, não quebra. Mas um Fatality especial que eu achei extremamente cômico é o do Lanterna Verde, que além de ter esse onde ele espreme o inimigo, tem esse aqui que ele cria 2 martelos e mata o adversário. A parte mais cômica é que o Fatality dele é assim nesse jogo, e esse aqui é o super especial do Injustice. Olha, eu vou falar que esse jogo, além de ter fatalities ruins, ter modelos feios e não ter uma cripta nem pra você brincar ou ver alguma coisa dos desenvolvedores, do desenvolvimento do jogo, esse jogo é preguiçoso pra caralho. Porque esse jogo tem loadings, mas ele tem muitos loadings. Ele tem muitos, mas muitos loadings. E toda a tela de carregamento é a merda de uma cena pausada da cutscene da história principal. Porra, o Armageddon tinha telinhas de carregamento para cada seleção de jogo. E um jogo que veio depois não tem nada. Fora que muitos personagens reusam as mesmas animações de levantar. Cara, isso é muito preguiçoso. O jogo é reduzido e os caras não se deram o trabalho nem de fazer alguma coisa para cada personagem. Vai ver, eles gastaram tanto dinheiro com a parceria que não conseguiram fazer mais o jogo. Ah, certo. Falamos de tudo. Vamos agora para a parte da história. Ao iniciarmos, podemos escolher um lado para seguir. A história do lado do MK ou a história do lado da DC. Ambas as histórias se passam simultaneamente. Por isso que ao invés de mostrar toda uma história primeiro e depois mostrar toda a história do outro, eu vou seguir as duas ao mesmo tempo cronologicamente, para esse vídeo não ficar confuso. Mas antes eu quero citar essa foto onde tem todos os personagens do jogo. Todos eles estão na pose A, ou seja, todos eles estão mais ou menos assim. Menos o Scorpion. Por algum motivo ele tá de braços cruzados. Parece que ele tá fazendo birra e não queria seguir o padrão de todo mundo. Em Metrópolis, a cidade acabou de ser invadida pelo Darkseid e seu exército de parademônios. Porém, depois de muita luta, o Superman já acabou derrotando o vilão. O Lex Luthor chega tentando humilhar o Superman por demorar a derrotar o Darkseid. Porém, o Superman já dá um sermão no careca. Afinal, quem tinha trazido o Darkseid para a cidade foi o próprio Lex. Enquanto eles discutem, o Darkseid tenta fugir por um portal que ele abriu. Então o Superman tenta impedi-lo com sua visão de calor. O problema é que isso acaba desestabilizando o portal, fazendo o Darkseid desaparecer, para logo depois do Superman agarrar o Lex e levá-lo para a cadeia, com essa belíssima animação de voo. Ao mesmo tempo, no mundo do Mortal Kombat, o Shao Kahn está frustrado por seu plano de invasão ao plano terreno ter falhado. O Raiden chega para dar um sermão no Shao, dizendo que ele invadiu a Terra depois de perder o torneio do Mortal Kombat, violando assim as regras. Sua invasão falhou, perdeu todos os guerreiros fortes e os que sobraram abandonaram seu reinado. Então, enfurecido, ele ataca o Quan Chi, que estava entrando no portal. Porém, antes que ele pudesse matá-lo, o Raiden atira um dos seus raios entre o Shao Kahn e o portal, também fazendo desaparecer. Agora sobrando Quan Chi, que o Raiden o levará para os deuses ancestrais para seu julgamento. Enquanto isso, um homem que foi pedir dinheiro emprestado para um agiota foi pagar o mesmo. Porém, ele já estava atrasado com o pagamento, fazendo ele ter a cabeça cortada, revelando assim que quem tinha emprestado dinheiro era o Exterminador. Porém, para salvar o dia, o homem mais rápido do mundo chega para levar o criminoso para a cadeia. Ignorem que a porra do Flash é o ser mais rápido do mundo, mas ele não impediu o cara de ter a cabeça cortada, que também é fora de tela. E ok, jogar com o Flash é legal. Eu nunca comentei no canal, mas o Flash é um dos meus heróis favoritos da DC. Eu gosto de um velocista, mesmo ele tendo que ser muito inconsistente todas as vezes que ele aparece, porque senão o roteiro seria muito roubado. Após a luta, o Flash contata a Mulher Maravilha e ela disse pra deixar ele aí por enquanto, já que tinha outro trabalho em Gotham para o Flash fazer. Porém, do nada tentou controlar a sua mente. A Mulher Maravilha pergunta o que aconteceu, mas o Flash fala para ela não se preocupar, afinal era só uma dorzinha. E ele vai correndo pra Gotham. Chegando lá, a Mulher Gato está com um artefato roubado, até que o Flash aparece e começa a interrogá-la, perguntando por que de vez em quando ela é uma herói e de vez em quando ela é uma vilã, respondendo assim que ela é uma mulher complicada. Mesmo o Flash não querendo lutar contra a Mulher Gato, ela insiste, tendo assim mais uma luta. Eu acho muito fofo da parte dela achar que ela consegue ganhar do Flash. Após a luta, o amuleto cai, para logo em seguida o Cano aparecer e pegá-lo do nada. Antes que o Flash pudesse perguntar quem o Cano era para começo de conversa, ele começa a ter sua mente afetada
assaltada novamente. Enquanto o Cano se distraía com o Flash, a mulher gato rouba o ladrão que havia roubado dela e sai correndo. Mas ela não esperava que na sua rota de fuga fosse aparecer um portal do nada. O Flash fica puto porque o Cano acabou ajudando a mulher gata a escapar. E o Cano tenta acertar ele com um laser. Porém, o Flash é um Flash e ele começa a desviar de tudo. Inclusive, o Cano fala que, o Rabal ficaria impressionado com a sua velocidade. Ótima referência. Temos mais uma luta, cacetamos o Cano. E o Flash agarra ele pelo pescoço. Até o Batman chegar e perguntar o que estava acontecendo. O Flash explica que ele tentou matá-lo, então ele vai retribuir o favor. Fazendo assim, o Batman perceber que tem algo de errado com o Flash, já que o Flash não mata. Então, temos mais uma luta. E mesmo que a gente ganhe, no final, o Batman para o Flash com um taser. Vai se fuder, o homem mais rápido do mundo, senhoras e senhores. Agora, do lado do MK, temos o Liu Kang meditando. Bem aonde ele morreu no jogo do passado, mas tudo bem. Até ser surpreendido pela Kitana, que tenta atacar, mas ele revida jogando ela pra longe. Mas eles estão de boa, era só uma brincadeira saudável entre casais. Ela foi até o Liu Kang para pedir ajuda, isso porque muitas das pessoas de Edenia estavam desaparecendo. O Liu Kang disse que os monges da Lotus Brancas também estavam desaparecidos. Porém, como Shao Kahn tinha sido derrotado e o Quan Chi estava preso, só sobrou os Lin Kueis e os Dragões Negros como suspeito do desaparecimento das pessoas. Então o Liu Kang vai procurar o Sub-Zero, enquanto a Kitana vai contatar a Sonya Blade para investigar os Dragões Negros. Indo até o cemitério, lá estava nevando fora de época. Que porra é essa? O Sub-Zero é tipo Groddle e o Kyogre, onde ele passa muda o clima. Então o Liu Kang contata a Kitana pelo seu holograma medalhão. Desde quando ele tem isso? A Kitana tenta se comunicar um pouco com o Liu Kang, porém ele é surpreendido pelo Sub-Zero, tendo assim uma luta. E o Liu Kang é o Liu Kang. Ele é bom, ele não é difícil de jogar, qualquer macaco aprende. Não é bom nem ruim, né? Se você gosta do Liu Kang, você vai gostar de jogar com ele. Ele dá bicicletinha, solta fogo, é o Liu Kang. O Sub-Zero tenta tirar satisfação porque os Lin Kuei haviam desaparecido. E no lugar onde ficava o seu clã, tinha várias pessoas da tropa da Sonya. Porém, o Liu Kang disse que estava apenas investigando. E diz que também sumiu os monges e pessoas de Edenia. Sabendo que eles estão com o mesmo problema, o Liu Kang fala para os dois se unirem para descobrir quem está por trás disso. E essa cena eu faço questão de deixar aqui. How do I know I can trust you? Because I'm about to save your life. Essa cena foi só pro Liu Kang farmar um pouco de aura, né? O Scorpion fica puto por Liu Kang salvar a vida do seu inimigo, então temos mais uma luta, que é só a gente ficar espancando o Scorpion até a gente ganhar. Após isso, o Scorpion começa a ser dominado por uma energia amarela. O Liu Kang tenta dar uma bicuda, porque é assim que se lida com alguém que tá sofrendo, até que do nada o Scorpion e o Flash trocam de lugar. Então o Liu Kang acha que está lidando com o Shang Tsung. Então temos uma luta contra o Flash. E é engraçado que o Flash é solado pelo Liu Kang, homem mais rápido do mundo. Quem é mais forte, homem mais rápido de todos os universos já existentes, ou Liu Kang fazendo... Após espancar o Flash, ele não se transforma no Shang Tsung. Então o Liu Kang analisa o seu Chi e percebe que ele tem uma aura estranha. Então ele vai levar até o templo dos seus mestres para descobrir de onde vem esse homem. E eu acho essa cena incrível, que ele mal levanta o Flash para logo em seguida colocar no chão de novo. Assim a animação é economizada, porque eles só precisam trocar de cenário no Blender. Ao chegar no templo, ninguém estava presente. Isso porque Shang Tsung já estava lá, dizendo que já acabou com todos os monges, só faltando acabar com o Liu Kang. Então temos uma luta que é o Shang Tsung lutando contra o Liu Kang. Você espera algum resultado diferente? Após cacetar o Shang Tsung, o Liu Kang usa seu comunicador no braço. O famoso comunicador do braço. Quem lembra que o Liu Kang tem um comunicador do braço? Para contatar a Sonya e perguntar sobre o Kano e os Dragões Negros. A Sonya disse que o Kano acabou desaparecendo e agora estava tentando fazer um portal para achar a sua localização. O Liu Kang explica que pode haver uma nova ameaça. Isso porque ele lutou com um homem com um símbolo de raio no seu peito. Ele diz que vai tentar sintonizar com o Chi dessa pessoa para saber de onde ela veio. A Sonya fala para ele tomar cuidado, porém já era tarde demais e o Liu Kang desaparece, sendo consumido pela energia amarela. Ah, e vocês lembram que o Flash trocou de lugar com o Scorpion? Na Batcaverna, o Batman acorda o Flash e pergunta por que o atacou, respondendo que ele saiu fora de si, que do nada ele sentiu uma ira inexplicável. Então essa mesma ira o consome novamente, fazendo ele trocar de lugar com o Scorpion. E o Scorpion confunde o Batman com o Sub-Zero, ok? Sub-Zero, seu filho da puta! Eu vou me vingar!
Então a gente tem uma luta do Batman versus o Scorpion, que por mais que o Scorpion seja um puta demônio dos infernos imparável, o Batman tem esse golpe roubado que ele ataca por baixo e faz isso. E é só você ficar spamando, porque essa porra não tem como defender, isso aqui é muito roubado. Após a luta, o Batman contata a Mulher Maravilha dizendo que o Flash trocou de lugar com um homem chamado Scorpion. Isso porque antes de começar a luta, o Scorpion fala: você vai sentir a fúria do Scorpion. Roteirinho fraco. Porém, enquanto o Batman analisava aquela energia amarela do Scorpion, outra anomalia similar aparece em Gotham. Então o Batman sai de carro com o Scorpion desacordado no banco da frente. Meu Deus do céu, isso aqui é ridículo. Porém, enquanto ele estava a caminho daquela energia estranha, ele é interrompido pelo Coringa, que tá com uma bomba no carro do Batman. Porém, ele consegue jogar a bomba dando ré. Eu preciso fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Então temos uma batalha contra o Coringa. Então a gente vai lá dar uma surra no Coringa, que nem o Batman faz. Depois de derrotá-lo e algemá-lo, o Batman é surpreendido com o Liu Kang, que é teletransportado na sua frente. Ao tentar ajudar o Liu Kang, já que ele parecia ferido, o Liu Kang começa a enxergar o Batman como Shang Tsung, o que deixa ele com uma ira gigantesca e vai pra cima do morcegão. Então o Batman começa a cacetar o escolhido de Mortal Kombat, o Batman. É por conta desse jogo que existe fã chato do Batman. Porém, enquanto lutava, foi o tempo suficiente para o Scorpion e o Coringa fugissem do local. O Batman acha que o Liu Kang é cúmplice dos dois. Então ele o amarra e chama a ajuda do Lanterna Verde para prendê-lo na torre de vigia. Então, chegando lá, o Batman está discutindo com Hal Jordan e não sabe de onde o Liu Kang veio, já que ele poderia acreditar que o Scorpion viesse de Apocalipse, mas não um monge cabeludo. Sabendo dessas informações, o Lanterna vai atrás do Superman, enquanto o Batman fica investigando o caso. O Batman tenta analisar o sangue do Liu Kang para ver se é de alguma raça alienígena, mas ele é impedido por uma onda de raios que começa a encher a estação espacial. Então, Raiden aparece para salvar o escolhido, eletrocutando o Batman, para logo em seguida o Batman levantar. O Raiden fica surpreendido, só que ele não esperava que o Batman já estava preparado. Isso porque sua armadura tinha isolantes contra a eletricidade. Ah, vai se fuder, que porra é essa? Então a gente vai espancar o Deus dos Raios com a porra do Batman. O Batman em menos de 1 hora cacetou o Rei do Inferno, o Escolhido e o Deus do Trovão. O Raiden, sabendo que não teria chances contra o Batman depois de ler a Bíblia inteira, ele começa a girar ao redor dele, mas isso era só pra enganar e pegar o Liu Kang e o teleportar pra outro lugar. Após isso, o Batman olha através do vidro da estação e percebe que fudeu pra caralho. Ao assistir uma transmissão, o jornal fala que várias construções estão aparecendo de repente, se mesclando com as de Metrópole. E o repórter se questionando cadê o Superman para salvá-los. Enquanto isso, temos a visão da Sônia, que estava em contato com o Liu Kang antes dele ser teletransportado para Gotham. Ao perder conexão com o comunicador do braço dele, Sônia manda Kitana atrás do Liu Kang. Porém, a Kitana não podia sair da Exoterra, porque estava resolvendo outros assuntos. Mas a Sônia também não pode ir imediatamente pro Templo Shaolin. Afinal, o portal que ela ia se teletransportar estava desestabilizado. Enquanto se questionava do que fazer, a Mulher Gato aparece na base de operações, se apresentando e perguntando se pode usar o portal para voltar para Gotham City. E é óbvio que ela fala com muito tesão na voz. I'm Catwoman. And I really need to be getting back to Gotham City. Então temos uma batalha controlando a Sônia dessa vez. E a Sônia é legal, eu vou dizer, eu gostei de jogar com a Sônia. Ela é bem divertida de jogar. Só isso, eu não tenho mais o que comentar. A Sônia é legal de jogar, é bem divertido de jogar com a Sônia, só isso. Joguem com a Sônia. Após isso, ela deixa a mulher jogada no chão e diz que os seguranças vão cuidar dela. Enquanto isso, a Sônia vai até o Templo Shaolin. Porém, o Liu Kang nem os monges estavam mais lá. Então o Jax liga pra ela perguntando quem era a mulher jogada no chão. Então a Sônia começa a explicar tudo que ela sabe até agora. Inclusive nessa cena, os peitos da Sônia não param de balançar enquanto ela anda. Agora eu sei onde estava todo o dinheiro que eles investiram nesse jogo. Enfim, o Baraka do nada chega pra matar a Sônia. Então vamos lá e damos um cacete no Boku. Então a Sônia resolve ir até o templo do Raiden pra ver se ele sabe de alguma coisa. Bom dia, pessoal, é o momento do vídeo que eu chego pra pegar o like. Bom dia, dê um like, hype o vídeo. Ao chegar no templo, ela começa a chamar pelo protetor do plano terreno. Porém, quem aparece é o Shazam. E como Liu Kang disse que tinha se encontrado com um homem com um raio no peito, a Sônia acha que é o Shazam, que nesse jogo é chamado de Capitão Marvel, antes deles tomarem processo da Marvel. Porém, antes que o Shazam pudesse falar qualquer coisa, ele é controlado pela ira. Então agora temos que lutar contra uma criança. Ok, é algo estranho de se pensar que a primeira criança lutável no Mortal Kombat é o Shazam. Mas enfim, depois de educar o Shazam,
igual um pai alcoólatra, o Lanterna Verde aparece para salvar a sua bunda. Porém, o Lanterna já fala que a energia do anel dele tá acabando. O Shazam fala para ele ter cuidado com a Ira. E o Lanterna acha que a Ira se tratava da loira oxigenada vindo em sua direção. Então temos uma luta contra o Lanterna, no qual a gente tem uma luta que na cutscene a gente tá controlado pela Ira, que eu preciso lembrar que é amarelo, então era pro Lanterna tomar mais uma surra, não era pra ele literalmente conseguir fazer nada nessa luta, mas eu gosto do Lanterna Verde, ele é um dos meus heróis favoritos, mas a fraqueza dele é amarelo. Seja como for, a gente termina de bater no Deadpool, porém o Shazam dá um soco pra salvar o seu amigo, e os dois saem o mais rápido possível de lá, antes que eles apanhem mais da peituda do exército. Enquanto isso, o Batman tá tentando avisar sobre o lance da fusão dos mundos, mas a Mulher Maravilha já sabe disso, isso porque a ilha de Temícera já estava se fundindo com o palácio de Shang Tsung. O mago tenta intimidar a princesa Diana para deixar a ilha, mas como protetora de Temícera, ela não vai deixar que alguém domine sua casa. E esse cenário aqui, eu vou ter que admitir que é muito bonito, é bem legal, fica uma mistura, fica parecendo tipo um céu e inferno, sabe? Eu adorei jogar com a Mulher Maravilha simplesmente porque ela fica girando igual o Crash. Enquanto eu fiquei apelando com isso aqui, não tá aí escrito. Inclusive, vamos dar um pause aqui na história aqui, porque eu quero falar que eu gosto muito mais da Mulher Maravilha lutando na porrada do que usando espada e escudo. Eu acho que perde um pouco de imponência da Mulher Maravilha, ela tem que usar arma. Seja como for, a gente termina ele batendo Shang Tsung e o mesmo percebe que sua magia está fraca. Então eles resolvem picar a mula antes que apanhem mais. O Batman então explica mais sobre a fusão de mundos que está acontecendo na Terra. Então vendo que a coisa tava feia, a Mulher Maravilha resolve ir até Metrópolis atrás do Superman. Ao chegar lá, ela vê a destruição que o Darkseid tinha feito em sua batalha. Porém, enquanto investigada, do nada aparece um portal expulsando a Kitana de lá. A Kitana fala que não acredita que ele voltou ainda mais poderoso, mesmo depois de ter sido derrotado. Essa pessoa destruiu seu reino em um piscar de olhos. A Mulher Maravilha acha que está falando de Darkseid. Vendo que a Kunoichi estava com uma crise de ansiedade, a Mulher Maravilha tenta acalmar. Porém, a Kitana é consumida pela ira e vai pra cima da Mulher Maravilha. Então lá vamos nós bancar o Crash Bandicoot novamente e ficar girando a luta inteira. Após isso, Kitana tenta abrir um portal para fugir. Não. Olha essa animação dela sendo jogada pro portal. Puta que pariu, o Shaolin Monks tinha animações muito melhores. O Batman então liga para a Mulher Maravilha e diz que o Superman não está em Metrópolis, isso porque a Fortaleza da Solidão foi invadida, falando para ela ir o mais rápido possível. Ao chegarmos lá, o Sub-Zero está fazendo a pose de super-herói com o Superman congelado. Diana fala para ele se render, porém um Lin Kuei nunca se rende. Então vamos espancar o Sub-Zero, para ele aprender a ter respeito com mulher. Para quem não sabe, a Frost não gosta do Sub-Zero, porque mesmo tendo o mesmo poder de gelo, tendo a mesma aparência, o Sub-Zero diz que ela nunca seria tão forte porque ela é mulher. Foda. Enfim, a Mulher Maravilha amarra o Abaixo de Zero com seu laço da verdade e tira o Superman do gelo, perguntando o que aconteceu. Depois da batalha contra o Darkseid, os poderes do Superman têm ficado embaralhados. Ele voltou para a Fortaleza da Solidão para descansar, porém ele foi atacado pelo Sub-Zero, que só foi derrotado porque o Sub-Zero usou magia, uma das fraquezas dos Kryptonianos, que me faz pensar que se o Superman visse um coelho saindo da cartola, ele ia ficar igual o Judy. Enfim, a Mulher Maravilha explica a situação de fusão do mundos pro Clark, achando que estão se fundindo com pessoas de Apocalipse. Mal sabia ela que era algo muito pior. Então o Superman vai voando até a torre de vigilância. A Mulher Maravilha tenta interrogar o Sub-Zero sobre a invasão e o mesmo responde que eles são o invasor. Mas sem tempo para refletir sobre o que o Sub-Zero tinha falado, o Lanterna liga desesperado, falando que o Shazam estava descontrolado e precisava de reforços. Chegando lá com o Sub-Zero prisioneiro, o Shazam usa seu raio e do nada o Lanterna Verde some. Vendo a situação, ela mesma vai ter que parar o Capitão Marvel. Após isso, o Capitão Marvel está falando que a ira está o consumindo, fazendo seu bom senso ficar embaralhado. Já no mundo de MK, o Jack chega perguntando o que a Sony estava fazendo no Templo do Raio. Porém, ela começa a enxergar o Jax como Kano, fazendo assim o Jax ter que se defender dos ataques da Sony. E quando eu digo defender, eu digo bater na Sony. Vou começar a bater em mulher. O Raiden chega atrasado e manda os dois pararem. Sonya recobra a consciência e diz que viu o Jax como uma ameaça. O Raiden explica que o Liu Kang passou por algo semelhante e que os invasores o prenderam naquela base espacial. E também diz que pode ser influência da fusão dos mundos. O Liu Kang não acredita que os mundos estão se fundindo, afinal o Shao Kahn foi destruído. Porém o Raiden diz que não tem certeza se ele realmente foi morto. Sabendo disso, Jax e Sonya vão voltar para a base militar para preparar um contra-ataque. Ao voltar, o Jax dá um sermão na Sonya por sair por aí sozinha, já que
eles são uma equipe. E a Sônia fica xoxa por conta do sermão. O Jax manda a Sônia descansar, afinal ela tinha acabado de apanhar, enquanto ele vai ficar preparando o portal para aquela estação espacial. Então ele tem um pouco de trabalho para arrumar. E ao consertar o portal, o Lex aparece, o cumprimentando. Vá se fuder. O cara invade uma base do governo e dá a sua mão para cumprimentar o cara. O Lex conta que seus técnicos captaram um sinal de tecnologia altamente avançada. Então ele mesmo foi para lá investigar e diz que quer comprar essa tecnologia. Porém o Jax não quer fazer negócios e é controlado pela ira. Começando assim uma luta que sinceramente o Luthor é muito complicado, porque ele tem esse ataque que é teleguiado, no qual eu tomei um cacete do Lex Luthor. Até na segunda tentativa eu descobri que eu tenho a metranca, então eu fiquei spamando até ele morrer. Após fuzilar o careca, Jesus! O Jax explica pra Sônia o que rolou e diz que o portal está pronto pra eles invadirem a base espacial. Porém, quando os dois atravessam o portal, eles percebem que o portal ainda estava bem desestabilizado, mandando os dois para duas posições separadas. Enquanto se comunicavam, ele vê um soldado levando o Shazam para uma área que vai poder conter ele até os efeitos da ira passar. Porém o Jax vai lá e soca o pobre trabalhador assalariado. A minha maior pergunta é por que tem guardas aí, tipo, eles são super-heróis, por que eles precisam de segurança? Ele tenta dar um soco no Shazam também, porém ele é mais resistente, tendo assim mais uma batalha, que foi só dar tiro até ele morrer. Porém ao derrotá-lo, quem aparece é a Mulher Maravilha, mandando ele ficar onde está. Jax tenta atirar nela, porém ela desvia de todos os tiros. O Sub-Zero também aparece, porque ele tá ali prisioneiro da Mulher Maravilha. Então a Mulher Maravilha, consumida pela ira, diz: não sei quem é você, ou por que está invadindo a base, ou porque está ajudando na fusão dos universos. Mas se tem uma coisa que ela sabe é que verdadeiros guerreiros não usam armas. Jax joga sua arma fora, então temos uma batalha onde a metralhadora está desativada. Ou seja, não dá pra gente spamar tiro, a gente realmente tem que lutar. Puta que pariu. Um pouco mais complicada, mas nada que spamar outro poder não funcione. O Jax contata a Sônia, dizendo que se deparou com o Sub-Zero. Sub-Zero diz que estão do mesmo lado. Mesmo Sônia duvidando disso, ela resolve fazer essa pequena trégua. Então o Jax tira as algemas das mãos do Sub-Zero, o que não faz sentido, era só ele congelar a porra das algemas e depois quebrar, foda-se. E o Sub-Zero tem a teoria que o Shao Kahn voltou e está com esse novo exército para fundir os mundos novamente. Mas como não tem certeza, ele vai atrás do feiticeiro para saber as respostas. Enquanto isso, no universo DC, o Lanterna Verde foi teletransportado para a base dos Guardiões do Universo. Os Guardiões explicam que chamaram ele por conta da fusão que estava acontecendo. O Lanterna quer voltar para a Terra o mais rápido possível para ajudar na contenção, até ser surpreendido por Lex e Mulher Gato, falando que a segurança da base militar era patética, até pior que a de Gotham. O Lanterna pergunta como eles chegaram até ali. O Lex explica que queria ir pra Metrópolis, mas como o portal que eles usavam estava um tremendo de um cocôzão, eles acabaram chegando até a base do Lanterna. E como invejoso que ele é, ele começa a ser consumido pela ira, dizendo que é ele que merecia o anel, e não esse patético. Afinal, ele não tinha imaginação nenhuma, e ficava usando o anel pra fazer martelos, trens e animais idiotas. Tendo assim uma batalha contra o Lex Luthor. Pausa aí pra ver qual que é o golpe que eu vou spamar a luta inteira. Após derrotar o Careca, os Guardiões do Universo falam que estão perdendo tempo, e se continuarem, a ira vai se espalhar cada vez mais rápido. O Lanterna pergunta como tudo isso estava acontecendo. Os Guardiões dizem que não sabem, mas ocorreu depois da derrota de Darkseid. E essa cena é engraçada, porque o Lanterna pergunta se o Lex tem dedo nisso, e os Guardiões falam que ele nunca seria capaz de fazer uma catástrofe cósmica, e o Lex fica muito puto. Seja como for, o Ryan Reynolds carrega seu anel e resolve fazer uma aliança temporária com os vilões, levando assim para a Metrópole. Então ele vai voando até a torre de vigilância para conter o Shazam. Porém ele não se depara com o Capitão Marvel, e sim com o Jax consumido pela ira. Então temos uma luta contra o cara que usa uma fodendo metranca. Depois de apelar, muita gente vence, porém logo em seguida a Sônia aparece, e o Lanterna é consumido pela ira e quer uma revanche. Então a Sônia, consumida pela ira também, aceita a revanche. Eu ainda preciso citar que isso é amarelo. Então depois de mais uma sessão de spamar poder, o Shazam chega. Porém depois da surra que o Lanterna tomou, ele ficou desconfiado, mas o Shazam explica que já está tudo sob controle. Então eles de novo começam a repetir sobre a fusão. Eu já sei, diabo, já falaram isso 500 vezes, eu sei que a fusão tá criando a porra de uma ira nos personagens, não precisa ficar repetindo isso. Então o Shazam vai para a Rocha da Eternidade para falar com o Mago Shazam, para ver se ele pode lidar com a ira que está contaminando todos eles. Enquanto isso, no universo de MK, o Sub-Zero tá escalando o templo do Raiden, e ao chegar no topo, o Raiden aparece perguntando o que um
Wei fedorento faz no seu tempo. O Sub-Zero implora por ajuda, mas o Raiden só quer ajudar o Sub-Zero a encontrar o seu irmão no inferno. Mas como o Sub-Zero é roubado pra caralho, a gente derrota o Raiden. Depois da luta, o Sub-Zero só está lá pra pedir a ajuda do Raiden para falar a localização do Quan Chi, falando que se ele ajudou seu irmão, pode ajudar ele também, pelo menos uma vez. Olha a referência do Mythology Sub-Zero. Porém, o Raiden vê que tem uma formação rochosa estranha lá e vai investigar com o Sub-Zero. Porque foda-se. Sendo a rocha da eternidade. Então lá vamos nós ter mais explicação da lore. E essa cena aqui é completamente inútil, porque eles falam nada com nada. Só no final que o Raiden fala alguma coisa decente, que é pra eles encontrar o Scorpion, porque se encontrar o Scorpion, também vai encontrar o Quan Chi. Então o Sub-Zero vai andando até Gotham, do nada. Ele vai andando até Gotham sozinho. Mano, Gotham fica do lado do templo do Raiden. Que porra é essa? O Sub-Zero sente que o Scorpion passou por ali. Porém, ele é interrompido pelo Exterminador. E como nenhum dos dois se conheciam, eles começam a se bater. E novamente, o Sub-Zero é muito roubado. Após bater no Slade, o Sub-Zero tenta rastrear o Scorpion, o levando assim para Batcaverna, se deparando com o Batman, que tenta acertá-lo. Porém, o Sub-Zero congela o seu braço. Faltou prepara aí, ô morcegão. Porra! Batman, consumido pela ira, vai pra cima do Sub-Zero, que toma um cacete. Após isso, um portal se abre do nada, que vem com uma kunai com uma corda e o puxa pra dentro, levando assim o Sub-Zero para Netherrealm, se deparando com Quan Chi preso. E é claro, o Scorpion, falando assim que Sub-Zero vai pagar pela morte de sua família. Então a gente vai lá, dar um cacete no Scorpion, e por conta da fusão, as correntes que prendiam o Quan Chi se soltam. Então o Quan Chi explica que o combate faz a fusão se alimentar. A batalha entre inimigos tão amargos fez com que a explosão liberasse da prisão dos deuses ancestrais. Quan Chi diz que para impedir a fusão, o protetor do plano terreno terá que se aliar com os demônios. E diz para Scorpion procurar a princesa, já que ela foi a única que viu a ameaça principal. Então Scorpion vai atrás de Kitana. Chegando em Gotham, o Coringa tenta fazer alguma de suas piadas com o Scorpion, que só ignora ele, até o Coringa acertar o Scorpion com uma luva de boxe. Sim, o rei do inferno foi mogado pelo Coringa. Então a luta começa, e o Scorpion tem um estilo de luta bem ruim. Ele é lento pra atacar, os golpes deles não são legais, o único ataque que presta é a cordinha. Eu acho que quem fez o jogo não gostava muito do Scorpion. Depois de vencer a luta, o Scorpion teleporta do nada, o que não faz sentido, porque no começo da luta ele fala que vai matar o Coringa, mas ele deixa o Coringa vivo, foda-se. Então o Scorpion se teleporta até Themyscira, procurando pela princesa. A Mulher Maravilha acha que é com ela, e é claro que os dois começam a brigar por porra nenhuma. Simplesmente é a luta mais foda-se aí, só começa a brigar do nada. Eu acho incrível que o Scorpion só podia perguntar: cadê a princesa? Eu sou a princesa. Não, você que eu procuro. Ele se teleporta, mas não. Ele resolve parar tudo que tá fazendo pra brigar. Então ele se teleporta pra Metrópolis, onde o Superman aparece e pergunta o que ele está fazendo lá. Ele diz que está à procura da princesa. O Superman percebe que ele não é desse universo e pede pra ele o seguir, até o Scorpion dar uma bicuda no Homem de Aço. Então temos uma batalha contra o Superman e vai tomar no cu! O Superman é extremamente roubado, tanto que eu tomei um cacete aqui, não tá escrito, principalmente com essa merda de golpe aqui, que é o super sopro dele. Eu adorava o super sopro por conta daquele filme lá que ele usa o super sopro pra fazer o negócio lá da Lois Lane que tá caindo lá e diminuir a velocidade, mas eu odeio esse golpe. E após dar outro chute no Super Bucha, a Kitana aparece, consumida pela ira, falando que Dark Khan enviou o Scorpion para capturá-lo, por isso vai destruir o Scorpion, e é óbvio que a gente bate nela. Então os vilões saem do portal com essa belíssima animação. Então o Quan Chi faz uma magia para controlar a mente de Kitana. Então o Shazam passa voando lindamente, olha como ele voa bonito. Ele é tão rápido que a capa nem se mexe. E o Quan Chi fala para eles matarem aquele homem. Do nada, só porque sim. E depois que ele terminasse o serviço, era para eles se encontrarem no Templo do Raio. Isso porque eles precisavam deixar as suas diferenças de lado para derrotar seja lá o que a Kitana viu. Enquanto isso, no universo DC, o Shazam está procurando o mago para ter as respostas. Porém, o Raiden chega no local. Do nada, ele chega do local, beleza. Ele já tinha ido com o Sub-Zero, mas ele vai lá de novo. E como ele não devia estar lá, a ira começa a controlar a mente de Shazam. O Raiden queria algumas explicações, porém o Shazam já estava descontrolado. Ok, jogamos com o Shazam e é estranho, porque ele é bom, mas ele também é ruim. É estranho jogar com o Shazam. Só digo isso, ele é muito estranho. Ele é forte, mas muitos ataques dele tem cooldown, então você tipo tem que esperar ele dar o golpe dele. Demora muito fazer os golpes. Depois disso, ele dá um socão no Deus dos Raios, que desaparece. E ao fazer isso, o Mago Shazam aparece, explicando que temos que derrotar Dark Khan, uma fusão entre Darkseid e Shao Kahn. Quando Raiden e Superman derrotaram seus inimigos, eles o fizeram ao mesmo tempo, e por ambos estarem em portais, acabaram se misturando em um só. Ele que está causando todo o estrago em ambos os universos, e a única maneira de pará-lo é encontrar o guerreiro que derrotou Darkseid.
sendo ele o Superman. Ele vai para Metrópolis, porém um portal se abre, o puxando com uma kunai com uma corda, o enviando para Netherrealm. Lá vemos Baraka, Scorpion e Shang Tsung. O Margot quer os poderes de deuses do Shazam, por isso os guerreiros têm que matá-lo. Então a gente tem uma luta contra o Scorpion, que a gente dá um cacete nele, porque o Scorpion nesse jogo só é feito de cadela. Depois de derrotar o Scorpion, a gente ainda tem mais uma luta contra o Baraka e depois contra o Shang Tsung. Só que essa cena é engraçada aqui, porque depois que a gente esfola o Scorpion, o Shang Tsung fala: você derrotou ele, mas quero ver você lutar contra o Baraka. Caralho, o Scorpion é muito cadela nesse jogo. Após derrotar os três, o Shazam ameaça o Shang Tsung, dizendo que ele quer voltar para casa, e o mesmo faz um portal para mandá-lo embora. Voltando para Metrópolis, o Luthor aparece com uma gangue de vilões. Porém, o Superman já tá perguntando por que ele não está na cadeia, respondendo que as evidências não eram concretas. Ele pagou o juiz. Enfim, o Shazam explica que Dark Khan está causando a ira nas pessoas e também fundindo os mundos. E temos essa cena maravilhosa do Coringa. E no momento que ele fala isso, o Lex e o Clark começam a brigar, um jogando a culpa no outro, por conta do Darkseid. Mas o Shazam fala que eles precisam trabalhar em equipe, afinal não podem ficar brigando entre si, isso só vai aumentar a ira. Então o Superman chega à conclusão que eles devem ir para Apokolips, já que teria uma boa chance de Dark Khan estar lá. E para isso, o Luthor tem a ideia de todos irem até o portal da base inimiga, e manda o Exterminador e o Coringa protegerem o portal. E é claro que o Exterminador odeia a ideia de invadir algo com o Coringa. Vocês que sabem, se querem pegar de pau, pega, porra, mas depois aguenta as consequências. No templo do Raiden, o mesmo está brigando com o Sub-Zero, por ter deixado os inimigos escaparem. Porém, Quan Chi aparece, querendo uma trégua. Afinal, todo o universo estava sendo afetado, e eles precisariam se unir, afinal nem Netherrealm estaria salvo. O Raiden não confia muito no Kratos com desconto, então ele tira o controle da Kitana, mostrando o seu estado. Então ele usa todo o seu poder para curar o controle mental de Kitana. Isso porque ele ficaria sem energia, então o Raiden poderia acabar com ele naquele exato momento. Então o Raiden agora confia no seu inimigo, e Kitana explica que quem está fazendo essa catástrofe é Dark Khan, explicando que lutar faz a fusão, acontece blá blá blá, a gente já viu isso. Então antes da gente ir para o chefão, eles têm que derrotar seus súditos, porque não tem motivo para isso acontecer, eles podiam só ir para a base final de uma vez, mas não, tem que enrolar mais o jogo. Então o Raiden manda Liu Kang lutar ao lado de Shang Tsung. No universo DC, enquanto eles procuravam o portal, o Exterminador acha que o Luthor deu as coordenadas erradas, e é surpreendido por Sony e Kano. Então o Coringa oferece uma flor para a dama, que explode na cara dela, afetando o seu portal de pulso. Desde quando ela tem essa porra? Teleportando para o centro do universo. Seja como for, o Kano vai lutar contra o ninja, enquanto Sônia vai lutar contra o palhaço. E ela já dá um soco na cara do Coringa, que é bonito de se ver. Isso é um assalto, seu filho da puta. Vira a bundinha pra mim, viu? Então a batalha começa, e jogar com o Coringa é até que divertido. Os golpes dele são cômicos demais. Eu acho que tem um certo esmero na hora de fazer o moveset dele. Após isso, o Coringa nem acredita que ganhou. Nem o Slade acredita nessa lorota, isso porque ele tá tomando uma surra do Kano. E com seu ego inflado por ganhar uma luta, ele manda o Exterminador se afastar, porque quem vai derrotar o Kano vai ser ele, consumido pela ira. E ele realmente ganha do Kano, o Coringa ganhou do Kano. O Slade vai lá, rouba o dispositivo teletransportador da Sony, e todos voltam para o cemitério. Porém o Coringa já estava completamente consumido pela ira. Sim, permito que Dark Khan controle minha mente. Ficando maluco e vai para cima do Exterminador, e ele ganha também. Ele ganha do Exterminador. Vendo o poder imensurado que conseguiu e seus inimigos derrotados no chão, ele acha que tem poder suficiente para finalmente derrotar o Batman. Coringa vai até Gotham só para enfrentar o Batman. Hoje eu vou comer o Batman, vou foder ele direitinho, vou tirar o pinto dele fora. E ele ganha. Ele ganha do Batman. Mas que porra tá acontecendo aqui? Onde a escala de poder foi? Peguei um povo na casca do ovo. Eu sou um povo, eu sou um palhaço. Porém, não importa se você tem o poder para destruir uma caixa de papelão, o Batman tem o preparo, eletrocutando assim o Coringa com o taser, assim como ele fez com o Flash. O Batman liga pro Luthor falando que era uma péssima ideia ter confiado no Coringa, porém o Luthor ignora como sempre, e só diz que estão a caminho do portal. Então, enquanto os vilões conversavam, aparece o Sub-Zero e o Scorpion. O Sub-Zero congela os pés dos dois, porém o Luthor já estava muito possuído pela ira, quebrando assim o gelo. Pera aí, deixa eu ver qual que vai ser o golpe que eu vou spamar nessa luta.
luta, dessa vez vai ser esse aqui é bem roubado. Bom, após isso, eles invadem a base da Sônia, a mulher gato vai ficar de vigia, enquanto o Lex arruma o portal. Porém, o Jax aparece novamente para impedir o careca ricaço. Então temos mais uma luta de carecas, que dessa vez o Luthor sai vitorioso, para logo em seguida aparecer o Flash consumido pela ira, segurando a mulher gato, falando que a mulher gato é um vilão, e assim como ela, Lex Luthor também vai ser derrotado. E foda-se, a gente também dá um cacete no Flash, porque alguém odeia o Flash dentro da DC. Enquanto isso, o Shang Tsung vai com o Liu Kang pra Fortaleza da Solidão por nenhum motivo. E logo em seguida, o Superman e o Lanterna Verde aparecem, e então o Shang Tsung luta contra o Superman. E por mais que o Shang Tsung seja um puta mago do caralho, e a fraqueza dos kryptonianos são magia, eu só cacetei ele apertando o quadrado. O Shang Tsung tem um combo bem rápido de executar que nem dá tempo da máquina reagir. Eu nunca pensei que um dos meus personagens favoritos desse jogo fosse o Shang Tsung. Quem que escolhe o Shang Tsung em todos os jogos Mortal Kombat? Seja como for, os dois guerreiros caem. Isso porque o Liu Kang também tava lutando com o Lanterna, eu esqueci de mencionar isso. E do nada o Liu Kang pira e fala que deveria ter matado ele há muito tempo. Do nada, o Liu Kang ficou com uma raiva do Shang Tsung do nada. Pronto a bater mais uma luta de mim apertando o mesmo botão. E depois de bater no monge, o Liu Kang se pergunta como que o Shang Tsung ficou tão forte. Então o Shang Tsung descobre que a ira é uma energia constante, que fica oscilando nas pessoas. Pra resumir, ela iguala o nível de poder de todo mundo, ou seja, todo mundo aí tem a mesma força do Superman. Ou é tão fraco quanto o Bará. E do nada o Lanterna é consumido pela ira. Ele tenta dar um gancho no Luiz Carlos e temos mais uma luta de novo. E o Liu Kang fica surpreso do Shang Tsung defender ele. Então o mesmo o agradece. Esse cara é muito bundão. E eles simplesmente saem de lá. Tipo, eles foram pra lá pra matar os caras que estavam aliados do Dark Khan. Que eles não sabiam que eles eram aliados do Dark Khan, mas eles foram lá achando que eram. E eles deixam vivo. Que galera do Mortal Kombat tá muito bundona nesse jogo. Então todos da DC chegam à base da Sony. O Batman fala para retirar o Flash e o Coringa da missão. Afinal, ambos estavam muito infectados pela ira. Mas o Superman disse que todos estavam contaminados. Então a Mulher Maravilha fala para eles pararem de perder tempo e entrarem logo no portal para ir para a Apocalipse. No templo do Raiden, a Sony explica que não conseguiu parar os guerreiros da DC. E o Shang Tsung fica puto por eles terem perdido pra um palhaço. Então o Liu Kang sobre a ira de nivelar poder, esse papo bem vagabundo. Só que o Kano tá com foda-se e vai pra cima do Shang Tsung. O Kano só serviu pra apanhar nesse crossover, meu Deus do céu. Após derrotá-lo, a Sônia manda os dois se acalmarem, afinal eles tinham uma ameaça maior a se lidar. Essa cena eu acho cômica porque o Jax liga pra Sônia pra logo em seguida o Raiden teleportar e trazer o Jax. Ele liga só pro Raiden trazer ele pra base. O Jax comunica geral que todos os membros usaram um portal pra ir pra Exoterra. Então o Kitana abre um portal pra todos irem juntos. Ambos os universos chegam ao mesmo tempo, a Exoterra misturada com Apocalipse. Inclusive, ambos ainda acham que são do exército do Dark Khan. A galera da DC acha que o pessoal do MK é do exército do Dark Khan, e a galera do MK acha que o pessoal da DC é do exército do MK. Ambos ainda são inimigos, sem saber o que tá acontecendo. Então é claro que todos ficam chocados de ambos estarem lá. O Raiden diz que eles não devem atacar, isso porque ele vai se teleportar para tentar falar com ele. Então você acha que os dois finalmente vão se entender e ver que nenhum dos dois queriam brigar para começo de conversa, e ambos foram manipulados por dar. Não! O Raiden chega ameaçando, falando que tem os guerreiros mais fortes de todo o universo, e todos caem fazendo pose. Então o Superman fala que se ele quer um desafio, ele vai ter um desafio à altura. Porém, Dark Khan chega no campo de batalha, apenas para controlar a mente de todos e fazerem eles brigarem. Eles já iam brigar de qualquer jeito, cara, ele não precisava dele chegar. Então todos eles vão pra cima um do outro, uma batalha épica entre DC versus MK. Que é tudo PNG. Vai tomar no cu, porra. Eu achava que ia ter uma cutscene pico a intro do Armageddon. Afinal, esse jogo já inicia na tela de título. Não tem nem intro esse jogo. Mas não, esse jogo tem que decepcionar cada segundo que ele te mantém jogando. Após a cutscene acabar, vemos Dark Khan voltar para sua base. Shang Tsung tenta avisar Raiden, porém Raiden já estava consumido pela ira. E diz que é tudo culpa do mago, por ter ajudado Shao Kahn na invasão. Mesmo falando que agora eles têm outra ameaça pra se lidar, Raiden não escuta e vai pra cima. E o Raiden é o último boneco que a gente joga, e o Raiden é bem tanto faz, ele não é bom, mas ele também não é ruim. Ele é que nem o Liu Kang. Você começa o jogo com um boneco mais ou menos, e você termina o jogo com um boneco mais ou menos. Após a luta, ele vai tentar matar o Shang Tsung, porém o Liu Kang aparece para impedir, falando que eles não são inimigos agora. Porém o Raiden estava muito consumido pela ira, não o escutando. Assim como todas as versões de MK, Raiden luta contra Liu Kang. E depois de derrotá-lo, o Shang Tsung fica fazendo graça porque o Liu Kang tá jogado no chão. Fatality.
brutality. A gente matou o Liu Kang. Vendo o que fez, Raiden percebe que seu verdadeiro inimigo é Dark Khan. Shang Tsung fala que ele não deve lutar sozinho, mas Raiden fala que se eles lutarem juntos, a ira vai consumir novamente, colocando eles para se enfrentar. Enquanto isso, Lex com a ira está botando toda a culpa no Superman. Porém, o Superman sabe que a culpa de verdade é do Lex, então eles têm uma batalha. Então a gente finalmente controla o Superman, caralho! Aí, no qual ele é super legal de jogar, principalmente o super sopro dele, que finalmente eu posso ficar spamando essa merda. Após bater no Luthor, o Clark está pronto para matá-lo, mas Batman o impede, falando que ele está sob o efeito da ira. Superman fala que quer acabar com o Luthor de uma vez por todas, porém Batman o impede, falando que se ele quer acabar com o Luthor, vai ter que passar por ele primeiro. E é claro que damos um cacete no Batman. Porém, derrotado, ele tenta falar com o Clark, dizendo que aquele não é ele. Ele nunca mataria. Esse é o Superman que a gente conhece. Se ele deixasse se corromper pela ira, a Terra seria condenada. Então o Homem de Aço tenta se libertar da ira, o conseguindo. Clark percebe que realmente foi culpa dele de Dark Khan existir. Afinal, ele que lançou o raio no portal. Portanto, ele deve acabar com isso sozinho. Mesmo Batman se oferecendo para ajudar, Superman apenas o agradece e vai em direção à mansão de Dark Khan. Castelo, na verdade. Raiden e Superman chegam ao castelo. E por sinal, o castelo é bonito. Parabéns quem modelou. Realmente ficou extremamente foda. O símbolo do Dark Khan com o símbolo do Mortal Kombat ficou muito bom. Dark Khan está na frente de ambos os guerreiros. Porém, ele desaparece, botando os dois protetores para brigarem entre si. Ah, e lembra que no jogo a gente pode escolher qual lado a gente começa? Então, se você escolher o lado da MK, você vai lutar com o Raiden. Se você escolher o lado da DC, você vai jogar com o Superman. O que eu acho curioso, porque, tipo, você tem que fazer essa luta 2 vezes no modo história. Eles podiam fazer que nem no Mortal Kombat 11, onde você escolhe quem você quer jogar, mas eu acho que eles não pensaram nisso. Mas enfim, após a luta, Dark Khan fala para eles continuarem brigando, afinal, brigar acelera a fusão. Mas vendo que Raiden não era inimigo, ele diz que não vai deixar Dark Khan destruir a Terra, pra logo em seguida ser acertado por magia. Raiden vê que Superman está sofrendo e decide ajudar, pra logo em seguida ser mogado. Puta, ajuda merda. Dark Khan tenta controlar os dois para fazerem continuarem brigando, mas enquanto eles conversam, percebe que estão lutando pelos mesmos ideais. Então, ao invés de lutar contra, eles se unem para lutar juntos contra Dark Khan. E pensa num boss difícil. O canalha tem mais defesa e mais ataque. Eu juro que eu passei 10 minutos nessa luta. Na verdade foi 20, porque eu tive que fazer 2 vezes, uma com o Superman e uma com o Raiden. E mais uma vez, de novo, era só ter colocado uma opção de você escolher qual boneco você quer jogar. Não precisava você fazer o modo história inteiro. E agora que a gente tá no final do jogo, podemos dizer que o design desse bicho é uma bosta. Tipo, não tem nada a ver os dois fusionados. Sabe por quê? Porque esse bicho parece um Blaze 2.0. Na verdade 3.0. Porque o Blaze já é uma versão secundária da sua primeira forma. Inclusive, quando a gente derrota o Dark Khan, é a mesma animação do Blaze de quando ele perde no Armageddon. Até isso eles reciclaram. Depois que Dark Khan explode, todos os universos voltam ao normal. E a ira sai de todos os personagens. Só que teve uma pequena diferença. Quando o Dark Khan explodiu, ele se separou. Porém, ele se separou errado. No universo DC, o Shao Kahn ficou preso. Enquanto no universo Mortal Kombat, quem ficou preso foi o Darkseid. Na verdade, eu acho que quem se ferrou mais foi o Darkseid. Inclusive, Shao Kahn e Darkseid não conseguem fazer seus poderes em universos diferentes. Então, Superman prende Shao Kahn na Zona Fantasma e Raiden prende Darkseid na Netherrealm. É, eu falei que ele tava mais fudido. Então, os créditos sobem e esse foi MK versus DC. Tá bom, vamos terminar o vídeo agora. Mortal Kombat vs DC é horrível, é um jogo porco. Quando eu fui jogar ele, eu não esperava que ele fosse tão ruim assim, mas ele é ruim e chato. Os Fatalities são uma porcaria, que é o ponto principal do Mortal Kombat. A história é terrível, porque isso era pra ser um grande crossover e os personagens quase não interagem. As interações deles são tipo, você é um invasor, então eu vou te bater. Seria interessante se nesse jogo eles tivessem a mecânica de interação antes das lutas. Quando você fosse jogar o arcade, os personagens interagiam, igual Mortal Kombat 10. Mas não, as interações desse jogo são extremamente rasas. Tem uma ou outra que é boa, tipo do Kano comparando a velocidade do Flash com a do Cabal, ou o Lex Luthor querendo comprar a tecnologia de portal da estação da Sony. Mas de resto, é muito básico. Nesse jogo, foi a primeira vez que Mortal Kombat separou a história em capítulos, porque eles seguiram pros jogos adiante. Mas do jeito que fizeram nesse jogo, ficou muito confuso. Você tem que jogar uma história e depois tem que jogar outra. Seria interessante se eles colocassem
lançassem logo a versão mesclada dos dois. Os cenários tem poucos que se salvam, mas eles são muito básicos também. Esse jogo sofre com uma falta de conteúdo gritante, mas ele é um bom jogo de luta? Também não. O modo Rage estraga completamente qualquer senso de perigo, porque ao ativar ele você fica praticamente invencível por um curto período de tempo. Seja como for, Mortal Kombat versus DC Universo vai receber a nota 3,2. Um jogo capenga das ideias, que parece que gastou muito dinheiro com a licença e não deu tempo de fazer o jogo. Inclusive, irônico, se você puder me dizer por que diabos você gosta desse jogo, eu adoraria, sério, o jogo é muito ruim. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já jogou esse jogo e o que você achou na época, e vendo esse vídeo o que você acha agora. Comenta também o que você achou desse vídeo, e eu quero agradecer principalmente aos membros do canal que fazem esse canal continuar vivo. Salve especial pro Omega V, pro Junior Júnior, pro Rutra, pro Peito Taco e o Laranja Games. Esse vídeo acabou esgotando a minha sanidade mental, então eu tô falando meio cansado. Enfim, seja como for, semana que vem tem vídeo novo. Eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Eu me lembro muito bem de você. Você tá com a nuca doendo ainda. Eu devia ter incinerado você lá mesmo.